TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça, gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar. A sua participação ativa ela vale toda terça-feira. Nesta terça-feira, dia 22 de outubro, nós não ainda estamos no verão, mas foi um dia relativamente quente na cidade. E como alguns esperavam, não choveu. E sem perda de tempo, nessa terça-feira eu vou agora apresentar a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a médica geriatra e paliativista, a doutora Nayara Gonçalves. Doutora Nayara, boa noite, prazer recebê-la aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, o nosso estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Obrigada, Samuel do Vale, pelo convite. Obrigada, TV Candidez. É um prazer estar aqui no programa Amostra Grátis Saúde, trazendo um pouco sobre a saúde do idoso. Bacana. Nós fizemos aqui várias chamadas nas semanas anteriores, inclusive com o vídeo da médica geriatra, doutora Nayara Gonçalves, falando sobre esse tema importantíssimo, que é a questão da saúde da pessoa idosa, demência por Alzheimer, os cuidados paliativos. E você já sabe que você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Então, em nome da direção da TV Candidez, doutora Nayara, eu quero aqui te agradecer em nome do nosso diretor Mairink Júnior, agradecer aqui a sua presença no programa ao vivo dessa terça-feira, que muito vai contribuir para o público que está nos acompanhando, para entender um pouco mais sobre esse papel também desse profissional da medicina, da geriatria, que é muito importante. Como, para a gente começar esse nosso bate-papo, é possível o idoso ter hoje uma saúde de qualidade com esse acompanhamento? Essa pergunta é muito boa porque a gente percebe que a população está envelhecendo e cada vez mais eles estão buscando por essa qualidade de vida, já que a população está vivendo cada vez mais, né? 70, 80 anos, está sendo muito comum. Então, é possível envelhecer com qualidade de vida e envelhecimento não é sinal de sofrimento. Eu costumo dizer muito nas minhas redes sociais que não é fácil envelhecer, porque ao ficar velho tem várias coisas que mudam no nosso organismo, mas sem sombra de dúvidas é possível envelhecer com qualidade de vida, Samuel. E essa questão de você envelhecer com qualidade, eu fico aqui imaginando, não é procurar um profissional, eu fiz 60, estou com 65, agora que eu vou procurar. Esse acompanhamento, principalmente com o geriatra, ele tem que ser um pouquinho antecipado? O acompanhamento com o geriatra, a gente costuma dizer que a partir dos 60 anos é muito interessante ter um geriatra. Mas pode-se acompanhar com o geriatra muito antes dos 60 anos, a partir dos 40, 50 anos. A gente tem que entender que o envelhecimento ele não começa lá aos 60 anos. O envelhecimento começa desde os 30, 40 anos, então a gente já vai plantando o que a gente vai colher no nosso envelhecimento ao longo da vida adulta, sabe, Samuel? Então, o geriatra é o médico que acompanha o idoso, geralmente a partir de 60 anos, mas sem sombra de dúvidas, a partir de 70 ou 80 anos, eu diria que seria quase mandatório, sabe, Samuel?
Mas antes disso também é possível acompanhar. O médico geriatra, antes de fazer geriatria, ele faz clínica médica. Então ele é capaz de avaliar a pessoa adulta e a pessoa idosa. Bom, então para quem quer chegar saudável e a gente não citou aqui uma palavra que eu vou citar agora dentro dessa resposta da médica Nayara Gonçalves, que se chama prevenção. Prevenção. Na sua opinião, com essa experiência da questão da clínica médica, dessa formação que você disse, e juntando ali com a geriatria e tudo dentro da prevenção, se fosse para uma pessoa hoje na fase adulta procurar um médico geriatra, você aconselharia para começar a fazer alguns exames e ver que de maneira saudável ela pode chegar no futuro? A partir de 30, 35, 40... Vai depender também do grau de histórico dessa pessoa? Vai depender de algumas questões, porque, na verdade, a gente não avalia as pessoas pela idade, mas pelas suas comorbidades, pelas suas doenças, pelo uso das medicações. Então, existe uma pessoa de 50 anos que é extremamente ativa, pratica atividade física, não faz uso de nenhum comprimido, mas também tem uma pessoa de 50 anos que já tem aí uma lista de quase 10 comprimidos, é sedentária, precisa rever os exames de prevenção. Então, eu diria que o geriatra ele é muito importante para avaliar a prevenção, principalmente quando essa pessoa já tem algumas doenças, já usam alguns medicamentos. Sem sombra de dúvidas, o geriatra ele quer ver o seu paciente envelhecendo com qualidade de vida. Então, quanto antes buscar pela sua qualidade de vida, é importante para esse envelhecimento saudável. A gente tem visto aqui muitos médicos em qualquer área, em qualquer clínica de atuação, sempre ressaltam a questão da atividade física, né, da qualidade do ganho muscular. Sim. Como é que a geriatria vê essa questão? Ela também tem um discurso que reforça tudo isso? E como é que deve ser buscado essa atividade física, nesse reforço? Isso, inclusive, é um mito que muitos pacientes, principalmente aquele idoso muito idoso, é o que a gente fala acima de 80 anos, inclusive assustam quando a gente encaminha esse paciente para a academia, para um pilates, para o fisioterapeuta, para o educador físico. Não existe hora para começar a praticar atividade física. Deve ser o quanto antes, mas se você acordar para isso aos 60 ou aos 70, ainda dá tempo. É muito importante que o idoso ele pratique não só a caminhada. Eu escuto muito, Samuel, não, mas eu já faço a minha caminhada matinal quase todos os dias, doutora Nayara. O básico do básico seria isso. A caminhada é um exercício aeróbico, que eu não estou dizendo que é ruim, mas a gente precisa do exercício resistido. O que é isso? É um exercício que tenha carga de peso, para a gente melhorar a carga muscular. Então, eu preciso de massa muscular. Não adianta o paciente ter exercício aeróbico como academia, como caminhada, perdão, e não fazer um exercício resistido de peso para fortalecimento da musculatura. A gente costuma dizer que o importante é envelhecer com autonomia e independência. Para eu conseguir levantar do vaso sanitário sozinho, eu tenho que ter músculos bons do meu quadríceps. E eu só consigo isso fazendo atividade com peso. Academia, pilates, personal, coisas desse tipo. Eu acho que é um momento interessante de um gancho para você falar aí, mais uma vez, e reforçar para o público porque da importância e por que os médicos enfatizam tanto a questão desse reforço muscular, que com o passar do tempo nós vamos perdendo massa muscular. Você pode explicar um pouquinho que isso vai acontecer com todas as pessoas? Com todas as pessoas. E pode prejudicar muito. A gente perde não só massa muscular, como a gente perde densidade mineral óssea. Então, vamos colocar aí, a gente ganha osso para ele fortalecer até os 20 anos de idade, com um pico aos 30. Dos 30 anos em diante, a gente costuma brincar que é ladeira abaixo. Então, se a gente não correr atrás da atividade física para fortalecer o músculo, a gente também não fortalece os ossos. E a gente sabe que o idoso ele tem alto risco de fratura, de quedas. Então, músculo forte é sinônimo de ossos fortes também. E a questão muscular é a mesma coisa. A gente tem um pico de força muscular ao longo da vida e depois, salvo engano, dos 60 anos, a cada década, a gente perde uma porcentagem muito grande de força muscular. Então, ficar inativo, não praticar atividade física, fazer uso de cigarro, bebida alcoólica em excesso, não tratar as doenças crônicas, isso tudo vai acumulando e levando essa pessoa pós 60 anos a ter uma vida com menos qualidade de vida, uma saúde pior, eu diria. Eu acho que você já deve ter ouvido no consultório de pessoas que se queixam que não se adaptaram bem
academia. Eu tenho quase que certeza, porque eu já ouvi isso também. Sim. E algumas pessoas que disseram, eu gostei mais do Pilates. Sim. Você acha que é válido quem não se adaptou bem à academia ter um foco no Pilates, na questão muito também do reforço, não só da questão do alongamento? Sim, eu acho, Samuel, que o importante é o exercício que aquele idoso faça. Então, se deu certo na academia, que ótimo. Se não deu certo no Pilates, maravilhoso. Não deu certo na hidroginástica, na dança. Tem tantas opções hoje em dia, né? Treino funcional, fisioterapeuta que pode fazer exercícios em domicílio ou numa clínica e pode fazer exercícios de força muscular. Então, existem muitas opções hoje em dia e é importante que ele encontre aquele que ele consiga sentir mais prazer. Mas às vezes ele não vai achar. E aí eu costumo dizer que a gente não faz só aquilo que a gente gosta. Às vezes a gente tem que fazer por obrigação. Então a atividade física ela tem que entrar como obrigatória na saúde da pessoa, não só da pessoa idosa. E você, como médica geriatra, tem conseguido essa conquista, fazendo essa conscientização com os seus pacientes? Ô Samuel, vou ser sincera, eu quase todo paciente meu, eu reforço a importância da atividade física. Eu sempre encontro, né, na maioria das vezes, uma grande resistência. Eu digo que nós, quando envelhecermos, nós já sabemos hoje da importância da atividade física. Então, quando eu tiver 70 anos, eu já estou sabendo desde muito nova que eu tinha que fazer. Uma idosa que chega hoje ao meu consultório aos 85 anos e nunca pisou numa atividade física, ela começa a fazer talvez um pilates, uma hidroginástica ou uma fisioterapia só para ela percebe a melhora de qualidade de vida, a melhora da disposição, a melhora do sono, a melhora da qualidade de vida em geral. Então, sim, eu consigo ver boa parte dos meus idosos que tentam e acabam indo para a atividade, eles não abandonam. É o que eu acabo percebendo. Muito bem, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu ressalto que o nosso WhatsApp está ativo, você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Hoje é dia 22 de outubro, nós estamos ao vivo recebendo aqui com muito prazer a médica geriatra e paliativista, a doutora Nayara Gonçalves. O que existe de diferencial nessa primeira consulta com o médico geriatra? Que raio-x ele vai traçar ali para uma boa saúde do idoso? Eu acredito que esse idoso vai chegar também apresentando algum tipo de queixa. Sim, né? sim. Às vezes não ele, às vezes um parente, até por uma questão de demência, a gente vai entrar daqui a pouco. Mas como é que é essa primeira abordagem, essa primeira consulta do profissional da geriatria? Eu costumo comparar o médico geriatra com o mecânico. Quando o seu carro dá problema, você não tem que ter um mecânico de confiança que entende onde que está o motor, que óleo que tem que colocar. O médico geriatra, ele é o mecânico da saúde do idoso. Então, ele avalia o idoso como um todo. Na geriatria, a gente tem, não é um procedimento, mas pode ser visto como, que chama-se avaliação geriátrica ampla. A gente consegue avaliar essa pessoa idosa desde a sua cognição, como está o humor, o comportamento, a personalidade, o sono, até a sua funcionalidade, o que ele está dando conta de fazer, o que ele não dá mais conta de fazer e por que ele não dá conta. Não é normal o idoso não dar conta de separar as próprias medicações e começar a confundir. Então a gente tem que entender a causa disso. É a polifarmácia, é a confusão mental, é o humor, transtorno de humor é muito comum na pessoa idosa, depressão, ansiedade. A gente avalia mobilidade, alimentação, apetite, fatores de risco para quedas. Então, a gente fala que a avaliação geriátrica ampla, ela é uma avaliação ampla de toda a saúde da pessoa idosa, considerando todas as doenças que ela possui e todas as listas de medicações que ela também faz uso. Então, a avaliação geriátrica ampla, ela avalia muito além da queixa que o paciente costuma trazer para a gente no consultório. Não à toa, a consulta de um geriatra é uma consulta que dura, em média, de 40 a 60 minutos até 90 minutos de consulta. É uma consulta muito complexa, eu diria. E, na maioria das vezes, que perfil tem esse paciente idoso? Eu me refiro no que diz respeito a ir só ou ir acompanhado. É um meio a meio? Como é que você avalia isso? Como assim? O perfil? Se ele vai sozinho, ele vai acompanhado? O idoso mais jovem, que eu diria, eu falo que o idoso jovem é o dos 60, 70 anos, ele é muito jovem.
Na maioria das vezes, esse é um idoso que me procura sem acompanhantes, né? Não vai com filho, não vai com esposo. Tenho sim pacientes de 80, eu acho que a mais idosa, mais velha, que vai sozinha, ela tem 89 anos. Ela vai sozinha, ela faz tudo sozinha, pega o Uber dela. Mas a maioria dos meus idosos, acima de 70 anos, eles acabam indo já com algum acompanhante, justamente por talvez alguma dependência física ou cognitiva. Muito bem, eu vou ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. Já temos aqui algumas perguntas, daqui a pouco a gente vai fazer. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje a doutora Nayara Gonçalves, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. A partir do dia 11 de novembro, Divinópolis estará ligada com Confins, Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Belo Horizonte, e também com Campinas, Viracopos. Está mais do que confirmada, a partir do dia 11, a Azul Linhas Aéreas estará presente em Divinópolis nessa conexão. A Azul é a empresa que tem mais conexões com Divinópolis, aliás, com todo o Brasil, com várias cidades, né? Nessa ligação regional, Divinópolis, Campinas e também Belo Horizonte. A partir de segunda-feira, dia 11 de novembro, nós vamos trazer mais detalhes nas próximas semanas. Nós tivemos no último domingo aqui em Divinópolis, a corrida da Unimed Divinópolis. Eu quero aqui parabenizar o doutor evangelista José Miguel, ao Mozart do Marketing, ao Rominho Duarte, da RD Empreendimentos. A corrida da Unimed foi um sucesso absoluto no que diz respeito a toda a sua organização. Está aí meu amigo Zilo, que é de São Paulo, que está morando aqui em Divinópolis já há um bom tempo e que também participou desse grande evento. Rotary, o SEST Senat, Central Imunização estiveram presentes como parceiros e os patrocinadores, o Hospital São Judas Tadeu, está aí o Mozart do Marketing, também fazendo a sua participação. A Unicred, Farmax e também a Bold. Não sei se a gente tem mais fotos, obrigado aí ao Túlio, portanto, corrida da Unimed. Entrevistas que você pode acompanhar aqui ao vivo no nosso canal no YouTube. São profissionais que passaram aqui e você acompanha. Nós tivemos na terça-feira passada a presença do cirurgião plástico Dr. Sérgio Mourão. Uma entrevista pontual foi sobre a questão com a doutora Adriana Franco do Amaral, médica radiologista, que falou sobre a saúde da mulher. Tivemos também a presença do Dr. Marcelo Dolabella e a sua mulher Camila Mourão,
2 profissionais da Ultraimagem Divinópolis que estiveram aqui presentes. Quero mandar um grande abraço ao Dr. Marcelo Dolabella, Dr. Jander Castro, pneumologista, outra entrevista também muito marcante que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube, e a doutora Kelly Fonseca, médica psiquiatra, professora da UFSJ, também esteve conosco. Obrigado aí ao Túlio. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez a presença da médica geriatra, a doutora Nayara Gonçalves, no Instagram, Nayara Geriatra. Já está recebendo aqui algumas perguntas, mas nesse bloco eu sempre gosto de reforçar e conhecer um pouco mais sobre a vida desse profissional que aqui passa. E eu pergunto, como é que é a história de vida, não estou me referindo nem à doutora Nayara, estou me referindo à Nayara lá atrás, ainda como estudante, como é que é a sua história de vida e como é que foi a sua caminhada rumo à medicina? Você nasceu em qual cidade? Samuel, eu sou de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. E nasci em Belo Horizonte, me criei lá, fiz faculdade de Ciências Médicas em BH também. E ao longo da faculdade eu me interessei pela geriatria, me desinteressei também, achei que talvez não seria por ali. Fiz clínica médica no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, e foi lá que eu realmente bati o martelo qual seria a minha especialidade. O Hospital Júlia Kubitschek é um hospital que tem uma população idosa muito marcante durante a minha residência de clínica médica, então eram muitos idosos com muitas doenças e eu gostava muito daquele desafio. Eu costumo dizer que cuidar de idosos complexos, com várias doenças, com várias medicações, com vários médicos acompanhando, é muito complexo, é desafiador e é muito gostoso, é intrigante. E aí, com isso, eu tive a certeza que eu queria fazer geriatria e eu queria fazer no Hospital da Previdência, no Ipseng. E foi lá que eu fiz a geriatria. E ao longo desse processo todo aí eu conheci Daniel, meu marido, que é urologista e é daqui de Divinópolis. E aí a gente casou ao longo da minha residência de geriatria, nós nos casamos e terminando a residência eu me mudei aqui para Divinópolis. Então tem 6 anos que eu moro aqui em Divinópolis. E eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os médicos que sempre falam que vieram de fora, principalmente de Belo Horizonte. Como é que Divinópolis, como é que a cidade te recebeu e como é que você se sente depois aí de 6 anos? Pouco mais do que isso. Eu costumo brincar que no início, quando eu mudei para Divinópolis, eu era a doutora Nayara, esposa do Dr. Daniel. Então, eu era a esposa do Dr. Daniel. E aí, ao longo do tempo, eu fui encontrando meu caminho, encontrando meu espaço. Hoje, já me conhecem como Nayara, geriatra. E eu gosto muito da cidade de Divinópolis, me sinto daqui, tanto que às vezes quando eu falo que não sou de Divinópolis, algumas pessoas estranham, falam, uai, mas eu achei, você não é filho de fulano ou filho de ciclano? Eu falei, não, eu sou nora do William e da Rosa, não sou daqui, mas me sinto como se fosse. Que bacana, que legal. Você veio então através do Dr. Daniel Maia, né, que é médico urologista, grande abraço para ele, deve estar nos acompanhando. Sim. E você fez um relato que agora que Divinópolis te abraçou. Isso aí é muito bacana. E é um vínculo também com alguns pacientes. Eu imagino que o médico vai tendo também. Com você também é da mesma forma. É da mesma forma. Divinópolis é uma cidade que não, é uma cidade grande, na verdade. A gente tem tudo aqui em Divinópolis. É muito perto da minha cidade natal, que é Belo Horizonte. E a gente não tem aqui o que era tão terrível em BH, que era o trânsito, né, Samuel? Que a gente até comentou antes da entrevista. Viver em Belo Horizonte, trabalhar em Belo Horizonte, realmente era muito desgastante. Então, Divinópolis é a cidade que eu sou feliz, sem sombra de dúvidas. Para tudo em Belo Horizonte, você tem que contar a questão do trânsito. Até dependendo onde você mora em Belo Horizonte, para quem vai pegar um voo em Confins, por exemplo, obrigatoriamente você tem que passar pela Cristiano Machado ou pela Antônio Carlos, você tem que ter isso muito bem marcado, com bastante antecedência, porque cada trecho de Belo Horizonte é uma surpresa desagradável na questão do trânsito, né? Sim. Doutora Nayara, como é que é a questão desse título de geriatra e por que ele é importante na vida principalmente dos pacientes? Certo. Essa pergunta é até muito interessante, Samuel, da gente falar sobre o título de uma especialidade. Então, ao longo da formação médica, a gente faz a faculdade, são 6 anos de medicina. Depois da faculdade, a gente faz a residência médica. Então, a gente já é médico, a gente já tem um carimbo, já pode prescrever, dar plantão, mas a gente ainda não tem uma especialidade reconhecida pelo MEC. Para se formar geriatra, a gente faz a especialidade de clínica médica, que são 2 anos, e depois mais 2 anos de geriatria.
Então, depois de 10 anos, considerando o tempo que a gente entra na faculdade, a gente forma com essa especialização. A gente só se considera titulado naquela especialidade quando a gente faz a prova de título daquela sociedade. Então, no caso da geriatria, é a SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, você faz uma prova, que é uma prova teórica, e depois uma prova prática, para então, assim, você conseguir o seu título, que quando vocês verem no carimbo, tem o RQE. Então, tem o CRM e o RQE. É interessante, inclusive, a gente orientar aos pacientes como saber se o meu médico ele tem a especialidade. Isso para qualquer especialidade, Samuel. É só entrar no site do CRM e digitar busque médico. E lá você coloca o nome do médico e você vai averiguar quais são as especialidades que ele tem. Tem muitos médicos, inclusive, que às vezes trabalham, se dizem especialistas, mas não têm aquela especialidade registrada, reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Medicina. Então, isso traz para a gente um título, uma garantia de que realmente eu estudei para aquilo e me formei e tenho o título da sociedade me colocando como geriatra, entende? E vai com mais segurança em todos os atendimentos. Tem uma segurança maior para o paciente, então isso é muito importante saber. Vamos aqui algumas perguntas que a gente está recebendo ao vivo. Edson, que está mandando aqui a pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Minha esposa está com 50 anos e está esquecendo algumas coisas. Fica repetindo um assunto várias vezes. Isso pode ter alguma ligação com Alzheimer no futuro? Obrigado, Edson, pela sua pergunta. Eu acredito que essa deve ser um questionamento muito grande no consultório. Muito sim, Samuel. A repetição de perguntas, o esquecimento, sem sombra de dúvidas, é um sinal de alerta, uma luzinha vermelha para a gente investigar melhor se aqueles esquecimentos estão impactando o funcionamento do cotidiano daquela pessoa idosa. Então, simplesmente esquecer onde eu coloquei uma chave, onde que eu coloquei meu óculos, isso não significa um Alzheimer. Mas a partir do momento que eu passo a esquecer se eu tomei a minha losartana da pressão e tomo de novo, ou esqueço de tomar, e começo a descontrolar as minhas doenças por não estar dando conta de tomar as medicações corretamente, por conta do esquecimento, aí é um sinal de alerta maior. Então, se esse esquecimento está impactando no funcionamento do dia a dia, que é ser capaz de gerir a própria vida, tomar as medicações, lidar com dinheiro, sair de casa sozinho, pegar um meio de transporte. Então, não é normal que um idoso, ao envelhecer, não dê conta de fazer tudo isso. Se ele não está dando conta por conta dos esquecimentos, é hora de investigar. E aí sim a gente pode falar que pode estar diante, talvez, de uma síndrome demencial. Ele falou aqui na esposa dele que tem 50 anos e eu já vi casos, eu conheço pessoas que apresentaram o Alzheimer na faixa de 55 anos de idade. Você já viu casos abaixo de 50 anos também com Alzheimer que você tenha tratado ou de alguma experiência de algum outro colega? Eu tenho uma paciente que abriu o quadro aos 50 anos. Uma em específico. Não é muito comum. Não é o mais comum. Existe sim a demência precoce. O que é a demência por Alzheimer precoce? É aquela que aparece antes dos 65 anos. Então, se ela apareceu aos 60, 58, é uma demência precoce, costuma ser mais avassaladora, costuma ser uma progressão mais rápida e piorar muito rápido, mas não é o mais comum. O mais comum é a demência que vem junto com o avanço da idade, que é depois dos 70, 75 anos. Doutora, já que a gente está falando do Alzheimer e a gente vai poder abordar um pouco mais também esse tema no futuro que eu digo aqui no programa, a questão hereditária, isso tem peso quando se fala na questão do Alzheimer? Sim, a questão hereditária tem peso quando a gente fala em demência precoce. Essa aos 50 anos, aos 60 anos, essa tem uma carga genética maior. Essa é importante que os filhos fiquem atentos. Na maioria das vezes, esse idoso que abre um quadro muito jovem, 55, 60 anos, tem casos na família de irmãos ou de mãe que também teve uma demência muito jovem. Então, esse fator genético é na demência precoce. A demência que é mais comum de ser vista aos 75, 80 anos, essa tem muito pouca carga genética, então não é a principal causa. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também, a doutora Nayara. Eu gostaria de saber qual que é a importância da quetiapina no tratamento do Alzheimer. Você pode explicar para a gente se é um medicamento, o que é a
Quetiapina? Quetiapina. A quetiapina é um antipsicótico, então ela não é uma medicação que vai tratar a doença de Alzheimer, mas sim sintomas da demência por Alzheimer. O que seria isso? A doença demencial por Alzheimer, ela tem tratamento hoje, que são 4 drogas que estão no mercado aí há mais de 20 anos, que seriam os inibidores de colinesterase e o de NMDA, que é a memantina. Então, a gente tem donepezila, rivastigmina, galantamina e memantina. Essas são as medicações terapêuticas para demência. Todas as outras medicações, quetiapina, aldol, aripiprazol, olanzapina, antidepressivos, todas essas outras classes tratam alterações comportamentais. Então, a quetiapina é muito usada principalmente nos quadros de agitação, de confusão mental, de agressividade. Então, elas tratam sintomas decorrentes da demência. Elas não tratam a demência, mas sim os sintomas dela. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de não me identificar. Eu tenho 66 anos, perdi muito músculo porque precisei perder peso para fazer uma cirurgia de hérnia incisional abdominal, muito grande. Tenho estenose medular. Por não poder fazer exercício de peso, gostaria de saber como faço para ganhar músculo, porque a nutricionista falou que não posso engordar novamente, mas, ao mesmo tempo, preciso ganhar músculos. Foi que você abordou um pouco no primeiro bloco e ela tem 66 anos. Sim, tem que entender o que essa estenose medular teria de contraindicação para as atividades físicas. Será que não é possível fazer uma atividade com um profissional personalizado somente para você, para ganho de massa muscular ou, na verdade, para evitar uma perda de massa muscular ao longo do envelhecimento? Para a gente avaliar isso, é importante avaliar se o médico libera, não sei o caso dessa estenose, se o ortopedista realmente impede qualquer tipo de movimento. Acredito que possa ser avaliado, vale a pena você questionar o seu médico assistente e, junto disso, fazer uma suplementação proteica, sempre avaliando como que está a sua ingestão de proteína. Então, a gente tem que pensar que a atividade física, a gente quer ganho de massa muscular, mas para isso eu tenho que ter uma boa ingesta proteica. Com o envelhecimento, muitos idosos param ou reduzem muito a ingestão de ovos, de carne, de leite. Então, a gente tem que pesar tudo isso, a atividade e a alimentação com esse consumo proteico. Doutora Nayara, qual que é a queixa mais frequente no consultório, numa consulta com o médico geriatra? Há em disparado os esquecimentos. O maior medo da população é o esquecimento, aquele esquecimento como o do esposo, acho que a esposa do Edson, né? Isso. Os esquecimentos serem um sinal de Alzheimer. É importante a gente esclarecer aqui, Samuel, que o Alzheimer, ele não é somente o esquecimento. O Alzheimer, ele é uma demência, uma atrofia numa região do cérebro que leva a várias alterações cognitivas. Então, essa pessoa pode mudar personalidade, comportamento, ter dificuldade visoespacial de denominar nome de objetos corretamente, pode ter dificuldades de realizar julgamentos ou realizar operações mais complexas. Então, não é somente o esquecimento, não é somente a memória que é alterada no Alzheimer. Tem a atenção, tem o cálculo, o julgamento, então são várias alterações cognitivas que precisam ser avaliadas. É a pergunta mais disparada que eu tenho no consultório, se esse esquecimento é Alzheimer, mas só o fato de estar esquecendo não significa que é um Alzheimer. Seria a minha pergunta. Existe diferença, então, entre a demência e o Alzheimer? Isso. Na verdade, a demência é como se fosse um leque, né? A gente tem vários tipos de demência. Desses tipos de demência, 70% das causas de demência é por demência por doença de Alzheimer. Os outros 30% ficariam com a demência vascular, demência por corpos de Levy, demência frontotemporal, demência priônica e outras demências que são muito mais raras. Então, a gente fala muito que demência é igual a Alzheimer porque a maior parte das demências é por doença de Alzheimer. Eu tenho entrevistado aqui vários médicos, geriatras muito pouco, quase nenhum, mas todos com uma queixa de que os idosos sempre chegam no consultório
apresentando um quadro de depressão? E eu tenho aqui algumas perguntas aqui, o telespectador pediu para não se identificar, não tem problema, certo. O importante é que ele tenha essa resposta, né, e o público também obtenha. Se a depressão pode levar no futuro ao Alzheimer e por que é tão frequente a depressão no idoso? Você tem também essa vivência? Sim, a gente tem muita alteração de transtornos de humor na pessoa idosa. Dentre os transtornos de humor, a depressão é a mais prevalente. E por que a gente vê tanto idoso com transtornos de humor como depressão? Pelo isolamento social, pela perda de um propósito na vida. Muitas das vezes aquela pessoa ela aposenta e ela não se prepara para aquela aposentadoria, então ela se isola, ela deixa de ter aquela rotina de todo dia, ela passa a ser menos estimulada e às vezes fica muito mais dentro de casa, mexendo só no celular, então acaba dormindo mal, alimentando mal e a gente vai entrando nesse ciclo vicioso de sedentarismo e de pouco convívio social. Então, a gente tem múltiplas causas para a gente ter mais depressão na pessoa idosa. E a depressão no idoso, é interessante esse tema, porque ela é muito mascarada, Samuel. A depressão no idoso, ela não se apresenta somente com aquele idoso que fica chorando ou entristecido. O idoso com depressão, ele pode piorar o apetite, parar de alimentar, reduzir o peso, se isolar ainda mais do ponto de vista social, ter mais dificuldades no sono. Então, as alterações da depressão no idoso não são tão claras como as alterações da depressão na pessoa adulta. E em relação ao fator de risco depressão e Alzheimer, a depressão é um dos fatores de risco para o Alzheimer, mas não significa que não tratar eu vou ter mais Alzheimer. Não. Na verdade, o fato de ter tido depressão ao longo da vida é um fator de risco para o Alzheimer no futuro. E há como prevenir o Alzheimer? Existe esse trabalho de prevenção? Sim. Quando a gente fala em Alzheimer, Alzheimer é uma doença muito estudada e ainda uma certa incógnita para a gente que estuda muito essa doença. Porque são múltiplos fatores que alteram neurotransmissores, as ligações dos neurônios, que levam a essa atrofia, principalmente hipocampal, que levam a esses sintomas da doença clínica, que é o Alzheimer. Mas pensando em prevenção, né, que você me perguntou, os estudos mostram, o último é o do Lancet, salvo engano, de 2022, nós temos 12 fatores de risco potencialmente tratáveis e modificáveis que podem prevenir até 40% do Alzheimer no futuro, que são, dentre elas, a prevenção da obesidade, tratar a hipertensão e o diabetes, evitar o tabagismo e o etilismo, evitar o isolamento social, então ter amigos, ter esse convívio social é muito importante, ter um nível de escolaridade alto ao longo da primeira parte da vida, né, até os 20 anos de idade, evitar a poluição, que não está nem sempre nas nossas mãos. Então, tem vários fatores que são potencialmente modificáveis. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou Maria Beatriz, moro no bairro Dona Quita. Gostaria de saber da médica se o idoso pode tomar creatina, se pode contribuir para ganho de músculos. Obrigado, Beatriz, pela sua participação. A médica doutora Nayara Gonçalves vai te responder. Beatriz, a creatina por si só não vai fazer milagres. A creatina pode ser um plus de melhora de força se você já faz atividade que requer força muscular. Então, se você já é ativa, faz academia, pega peso, faz atividade física pesada por pelo menos 150 minutos por semana, a creatina pode te ajudar a dar um up na sua força para continuar fazendo atividade física. Se você não faz uma atividade física intensa ou é sedentária, essa creatina não vai servir para nada. Então, a creatina, ela só vai nos ajudar na força se a gente já faz um exercício de força muscular. Muito bem, só o medicamento ali, não sei se é um medicamento só a creatina. A creatina é um suplemento em pó que está sendo muito utilizado, muito questionado. Ela pode ajudar sim na força, mas ela não é capaz de prevenir o Alzheimer, por exemplo, prevenir doenças crônicas, mas aí não. Eu vou te emendar uma outra pergunta. Para se fazer uso da creatina, tem que ser com orientação médica? Você consegue comprar creatina sem nenhuma receita, porque a creatina você compra pela internet. Porque o meu filho,
de 25 anos, ô pai, você tem que tomar creatina. Eu faço corrida de rua, gosto de uma meia maratona, faço pilates, e ele fala, pai, você tem que tomar. E eu fico pensando, eu acho que o correto seria pegar uma orientação com o profissional. É importante ter orientação até para entender qual creatina. Hoje em dia tem tantas marcas de creatina, e aí, já que a gente está falando desse assunto, tem um selo verde, que está escrito Creapure. Esse é um selo que garante que aquela creatina ela é pura. E aí o idoso, para tomar uma creatina, para melhorar essa força muscular, salvo engano, tem que ser 5 gramas de creatina diariamente. Dona Era, eu vou te fazer aqui uma pergunta, eu não sei se ela está dentro aqui do tema e se você pode responder. É a Sandra quem está fazendo aqui a pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber da geriatra se ansiolítico e antidepressivo ajudam a causar esquecimentos e se pode contribuir para acelerar o Alzheimer. Certo. Nenhuma dessas medicações é capaz de contribuir para acelerar a formação de uma demência ou ser um fator de risco para demência no futuro. Mas os ansiolíticos, pensando nesses ansiolíticos aí benzodiazepínicos, como o alprazolam, bromazepam, alprazolam, lorazepam, clonazepam, esses zepams da vida são medicações que trazem muito prejuízo para a atenção, para a memória imediata, aumenta risco de sedação e de quedas no idoso, mas ela não é capaz de fazer você ter um Alzheimer no futuro. Tampouco os antidepressivos, que foi da pergunta dela, né? Não, eles não são capazes de fazer você ter Alzheimer no futuro. Na verdade, se você tem uma depressão e você não trata corretamente, não acompanha, não faz psicoterapia, aí sim você tem mais chances de ter demência no futuro. Legal, você pode continuar participando conosco. Eu vou chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Na semana passada, a Unimed fez um grande encontro com os profissionais da medicina, comemorando aí o Dia do Médico. Foi um evento muito marcante, bem íntimo, bem pessoal. E a Unimed, ao mesmo tempo, está comemorando 37 anos aqui em Divinópolis. Nós temos um vídeo e o Túlio coloca pra gente. Dedicar o tempo em prol da vida é reconhecer diariamente o valor que a vida tem. Para aqueles que se dedicam a cuidar e promover a saúde da humanidade, o sentimento é de gratidão. Gratidão pela busca diária do conhecimento, pelas horas dedicadas a cada paciente, pelo suporte à existência da vida, pela incansável arte de curar.
Dia do Médico. Uma homenagem. Unimed Divinópolis. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito bem, esse inclusive foi um banner que foi divulgado pelo marketing da Unimed Divinópolis na comemoração dos 37 anos. Obrigado aí ao Túlio. O médico dermatologista Dr. Gerson Menezes vai estar conosco na próxima terça-feira. Essa entrevista seria realizada no primeiro semestre e acabou não acontecendo por uma questão de agenda. Meu abraço ao Dr. Gerson Menezes. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Ramon de Assis. Nós vamos falar no próximo dia 5 de novembro como não despertar doenças hereditárias com o naturopata Ramon de Assis. Entrevista também que você pode acompanhar aqui conosco foi do Dr. Gustavo Soares, médico cirurgião, especialista na questão da hérnia. Dr. Cláudio Roberto Almada, cirurgião bariátrico, foi outro profissional que participou conosco. Nós tivemos também uma entrevista sobre o agosto dourado, que remete à questão do aleitamento materno, com a doutora Olga Nascimento e o doutor Pedro Paulo, 2 médicos pediatras. E o doutor Carlos Henrique Souza de Jesus, médico ginecologista obstetra, que também esteve conosco. Essa entrevista você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Obrigado aí ao Túlio. Estou de volta ao vivo para fazer esse fechamento dessa nossa entrevista de hoje com a médica geriatra, doutora Nayara Gonçalves. Muita gente perguntando se a doutora Nayara atende aqui o plano de saúde, o contato é o 3222, já falamos, vamos reforçar, 1945, ali na Cardioclínica, na Divino Espírito Santo, 870. É porque a gente vai falar o WhatsApp. Samuel, boa noite. Estou muito preocupada com meu marido. Está com esses sintomas que a doutora Nayara está falando. Vários esquecimentos. Falando palavras erradas, zumbido no ouvido, irritabilidade, repete várias vezes os casos acontecidos. Ele tem 58 anos. O pai dele teve demência. Finaliza aqui uma telespectadora com o nome de Edna. Como é que você orienta a Edna? Edna, o seu marido tem 58 anos, muitos esquecimentos e muita repetição. Somente esses esquecimentos e essa repetição, elas podem ser um sinal de alarme, mas somente essa queixa não dá para a gente bater o martelo e dizer que ele tem um Alzheimer. É importante avaliar, acompanhar, entender quais são as medicações que ele está usando. Será que tem alguma medicação impactando em tudo isso? Será que tem alguma doença que não está sendo bem tratada? Como está a qualidade de vida dele? Ele é uma pessoa jovem, 58 anos. Então, o que eu te diria era muita calma, procure um médico e faça um acompanhamento. É importante fazer essa avaliação. Essa queixa é um sinal de alarme, mas não significa que ele tem Alzheimer. Olá, Samuel, boa noite. Eu tenho 60 anos, tenho diabetes tipo 1, pressão alta, artrite reumatoide e depressão. O que eu devo fazer para melhorar tudo isso? Eu tenho muita dificuldade para caminhar. Saí de casa sozinha, sinto tonturas. Aqui é a Neuza. A Neuza até mandou um áudio reforçando, pedindo para a gente fazer aqui a pergunta dela. Ô, Neuza, está feita a sua pergunta, vamos ver como é que a doutora vai te orientar. Obrigada pela pergunta, Neuza, boa noite. Eu entendo que na artrite reumatoide existem muitas dores associadas e isso pode incapacitar o paciente de, inclusive, querer fazer atividade física. E aí, esse paciente com uma doença reumatológica e não pratica atividade física, a gente entra num ciclo vicioso de dor, de incapacidade, de cada vez mais sedentarismo. Então, como fazer para quebrar esse ciclo? Começar a atividade física, dar o primeiro passo. Além da artrite reumatoide, você também citou a depressão. Então, a depressão também, um dos pilares do tratamento é a atividade física. Então, vocês estão vendo desde o início da entrevista a gente falando muito da importância da atividade física. Se você não está dando conta por dores, você pode ser avaliada, pode ser medicada para dar conta de dar esse start e aí sim você quebrar esse ciclo vicioso de inatividade, de dor, incapacidade e persistência das doenças crônicas. Via de regra, doutora Nayara, o idoso ele costuma ter vários médicos especialistas, né? Para o coração, para o pulmão, para dores, diabetes, pressão alta. Isso pode acarretar algum tipo de problema? A gente costuma dizer, como geriatras, que o idoso que tem muito médico, ele não tem nenhum.
Porque ele tem um médico que avalia o coração, ele tem um médico que avalia o diabetes, ele tem um médico do sobrepeso, ele tem um médico ali da catarata, e o médico que vai avaliar todas essas comorbidades, entender se um remédio está interferindo no outro, como que está a prevenção das doenças crônicas, a prevenção oncológica. Então, não que o paciente não precise ter vários médicos, mas a gente percebe que o idoso, muito idoso, que toma muitas medicações e tem muitos médicos, ele fica sem um acompanhamento verdadeiro, sabe, Samuel? É muita gente e muita gente prescrevendo, e além de um coração grande, uma insulina, uma glicose alterada, essa pessoa tem várias coisas ali ao redor dela que pode estar implicando em piora de saúde como um todo. Então, essa avaliação geriátrica ampla, ela é imprescindível para esse tipo de paciente. Para o tratamento de algumas demências, tem se falado muito, até na grande imprensa, sobre uma participação do canabidiol. Sim. O que há de concreto na questão desse tratamento? Que tipo de conhecimento você pode passar sobre isso? Que, aliás, é cercado um pouco de polêmica também. Sim. Né? O canabidiol, ou CBD, ele é um dos extratos, né, da sativa, né? E ela é uma medicação que pode ser usada como sintomática em alguns transtornos de comportamento do Alzheimer. A gente ainda não tem uma evidência robusta científica para o uso dela na pessoa idosa com Alzheimer. Então, se disserem que tem artigos que explicam, que falam, que trazem essa robustez, não existe. Mas, de forma empírica, a gente vê sim se usando o CBD. Ainda estamos em fases de testes. Eu diria, empírico ainda, que as pessoas começam a usar com algumas gotinhas, aí deixa algumas gotinhas 2 vezes ao dia, vai aumentando toda semana. A gente não tem uma dose eficaz ainda. Então, a gente ainda está pisando em ovos. Eu acredito sim que o CBD vai ser uma boa medicação para tratamento sintomático de sintomas do Alzheimer. Mas ele não é capaz, Samuel, de tratar a demência e de evitar progressão de doença. Ele não é capaz de fazer isso. Então, ele pode ajudar em alguns sintomas de forma empírica e ainda off-label, eu diria, porque a gente ainda não tem estudos robustos sobre isso, mas ela não trata a doença em si. Você teve algum caso que você tratou com canabidiol que diminuiu? Eu não tenho essa conduta do CBD, mas eu conheço pessoas que são de confiança, que fazem a prescrição, que eu encaminho, inclusive, quando eu vejo que há necessidade. Porque antes da gente pensar no CBD, Samuel, tem muitas medicações que a gente pode usar antes dela. Medicações essas que já estão no mercado há muito tempo e que a gente tem mais segurança para a pessoa idosa. Então, antes de se pensar nessa medicação, tem muita água para rolar ainda debaixo desse rio, sabe? E já que a gente está falando a gente falou muito do seu papel como médico geriatra, e onde é que entra a profissional paliativista? E eu emendo uma segunda pergunta. Quais são os cuidados paliativistas com relação ao Alzheimer? Certo. Eles existem? O que é ser paliativista, né? O cuidados paliativos é uma especialidade médica reconhecida pelo MEC como uma especialidade de área de atuação. Então, não é todo médico que é paliativista, ele precisa ter uma especialidade de base, seja essa especialidade de geriatria, cuidados de medicina intensiva, do CTI, anestesiologia, clínica médica, e aí ele tem a área de atuação em cuidados paliativos. E o que é cuidado paliativo? Eu costumo dizer que a explicação do cuidado paliativo está na própria palavra. É cuidado. É cuidado de alívio de sofrimento de pessoas que têm doenças que são graves e ameaçadoras da vida. Dentre essas doenças, o Alzheimer é uma delas, porque o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. Então, se a gente está diante de uma doença que nós não temos um tratamento que vai modificar o desfecho da doença, essa pessoa ela pode se beneficiar muito de uma avaliação de cuidados paliativos. E essa avaliação de cuidados paliativos, ela nada mais é do que abordar todo tipo de sofrimento inerente ao processo de adoecimento. Quando a gente tem uma doença, tem muita coisa que circunda e que pode trazer sofrimento mediante aquela doença. Sofrimento esse pode ser do âmbito psicológico, do âmbito social, do âmbito espiritual e do âmbito físico.
as dores, falta de ar, vômitos, diarreia, transtornos de comportamento. Todos esses são sintomas físicos que a gente pode aliviar com as medicações, tentando promover. Eu digo que é tempo com qualidade de vida. Nada adianta a gente promover tempo sem qualidade de vida. O objetivo do cuidado paliativo é aliviar sofrimento e promover qualidade de vida. Uma telespectadora aqui que não quis se identificar, não tem problema, ela fez uma pergunta que eu achei interessante. Olá, Samuel, boa noite. Em qual momento a médica geriatra ou até mesmo como paliativista pode fazer uma consulta de forma domiciliar numa pessoa que tem dificuldade em sair de casa? Você já viveu uma situação como essa? Na verdade, vivo todo dia, quase. Porque além do tratamento no consultório, eu também faço os atendimentos domiciliares. É até importante que você trouxe isso aqui. Nós temos a Douro, que somos eu e outra colega geriatra e paliativista, a doutora Tatiana, e a enfermeira Carolina. E nós fazemos atendimento domiciliar e cuidados paliativos em casa. Douro. Ok. Douro, que remete ao Rio Douro mesmo, sabe? Lá em Portugal. Na verdade, Douro vem de águas serenas e tranquilas. Então, a gente quer proporcionar um envelhecimento e um cuidado de pessoas em terminalidade ou com doenças crônicas na sua casa. São 3 profissionais. Somos 3, 2 médicas e uma enfermeira. E a gente consegue fazer cuidados paliativos domiciliares, a gente consegue avaliar todo esse sofrimento em casa, sem sombra de dúvidas. Quando a gente pergunta para a maioria das pessoas que sofrem de doenças crônicas, e quando elas estão em fase de terminalidade, nos seus últimos meses de vida, piorando da sua condição de saúde, quando elas são questionadas, Samuel, aonde ela gostaria de estar, a maioria delas, isso a gente tem em estudos, elas gostariam de estar em casa, próximo à sua família. Então, a gente consegue evitar internações e cuidar dessas pacientes em casa. E muitas das vezes a internação, ela pouco vai acrescentar, né, dependendo da situação. Ela pode, inclusive, piorar a condição de saúde, Poxa, né? Uma internação. Boa noite, Samuel. Posso fazer uma pergunta para a doutora Nayara? Sou Andréia. Gostaria de saber com qual idade eu posso procurar uma médica geriatra. Parabéns pelo programa. Andréia, obrigado pela sua mensagem. Até coloquei o telefone aqui que você pediu, doutora Nayara, e ela te responde. Nós já falamos sobre isso no primeiro bloco. Já, Andréia, é uma pergunta muito frequente. Quando procurar o geriatra? Eu tenho um bordão que eu costumo dizer que você saiu do pediatra, você já pode procurar o geriatra. Então, você pode procurar o geriatra ao longo da vida adulta, né? Que é aí, dentre os 20 até os seus 60 anos. Mas eu costumo dizer que é imprescindível uma avaliação ao geriatra após os 60, mas mais importante ainda no muito idoso, os 75, 80, 85 anos, 90, centenário. Esses pacientes, eles precisam muito e carecem dessa avaliação geriátrica. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Agora há pouco a Silvia pediu aqui o contato da médica geriatra. Eu faço questão de reforçar aqui, principalmente o WhatsApp, que é o 99821-3618. Túlio vai colocar para a gente daqui a pouco o contato, está aí, inclusive com o Instagram. Aliás, você grava alguns vídeos ali interessantes, né? Sim, eu sou bem ativa no Instagram, eu gosto bastante. E contribui, né, para a vida sim, de quem está acompanhando. Sim, as pessoas gostam, sim. No final do programa, a gente sempre pede aqui, eu sempre gosto de pedir para o profissional que está aqui presente, deixar uma mensagem. O que é de mais importante dentro do tema que nós abordamos de hoje, na saúde da pessoa idosa, demência por Alzheimer e os cuidados paliativos? O que de mais importante a médica Nayara Gonçalves gostaria de deixar para o telespectador que nos acompanhou hoje? Eu acredito que a mensagem final que eu poderia deixar como geriatra é que envelhecimento não é sinônimo de sofrimento. Não é fácil ficar idoso, não é fácil talvez perder habilidades, ficar mais lentificado, tomar mais remédios, ter algumas dificuldades com o passar dos anos, mas não significa que estar idoso é sinônimo de sofrimento. A gente pode ressignificar esse momento da vida como um momento de muita sabedoria, aprender coisas novas, continuar mantendo-se ativo, viajando, encontrando com os amigos e com os familiares. Então, eu consigo ver muita beleza no envelhecimento. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado pela entrevista, por a sua participação. Obrigada a você. Eu tenho certeza que nós vamos ter outras participações aqui da doutora Nayara, aqui ao vivo na TV Candidez, que muito contribuiu para o público que está nos acompanhando. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada. Eu lembro a todos que a reprise desta entrevista você vai acompanhar no sábado, a partir de 1 da tarde, pelo canal 13 da TV Candidez,
ou até mesmo pelo nosso site. Breve vai estar também no nosso canal no YouTube. Boa noite, doutora Nayara. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.